Boa noite, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Hoje é quinta-feira, é o nosso último dia de live da semana. Semana que vem tem mais. Como vocês estão? Tudo bem? Oi, boa noite, Estela, Sheila. Ana Larcon, nossa convidada, já está aqui. Tudo bem? Vamos chegando. Oi, Danusa. Boa noite. Hoje eu não fiz o esquenta, né? Não fiz a chamada, o story, convidando as pessoas, né? Displicente. Negócio de fazer uma coisa assim, ai, passar um batom, ai, sim, passar um batom, como se estivesse, né, fazendo uma maquiagem skincare para trazer engajamento. Ih, gente, não tem esse negócio de engajamento não, o pessoal fica rindo da gente. Eu, hein? Bom, então nem tentei hoje, tá? Hoje eu não fiz, mas coloquei lá a chamada para nossa convidada querida. Boa noite, minha querida. Como você está? Bom, eu nas últimas 3 semanas, hoje completa a terceira semana de live, eu estou falando sobre o mercado de organização. Em como esse mercado vem se comportando, em quem nós somos, falando sobre toda a abrangência desse mercado, que não se trata só de um mercado que organiza armários, closets, gavetas e louceiros e por aí vai. Não só casa, né? Que nós temos muito mais possibilidades, além de uma casa para organizar. A gente pode organizar muitas outras coisas. E essa semana eu trouxe pessoas aqui que falam, que fazem outros tipos de organização, sem ser organização de mudança e tal. E hoje eu trouxe nada menos do que a nossa diretora-presidente da ANPOP, Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade, Ana Larcon, para falar sobre de dentro dessa associação tão importante para a nossa profissão, para o nosso mercado, sobre o que é esse mercado de organização, né? Deixa eu catar a Ana aqui para ela. Cadê você, Ana? Você tem que mandar o pedido aqui para participar? Eu acho, né? Não, peraí. Pronto. Então as pessoas vão chegando e a gente vai recebendo aqui com muito carinho. Foi ótimo ontem o papo com a Patrícia. Olá, Oi, minha olá, amiga querida, como tudo você bom? está? Quanto tempo! Não é? A gente só se vê em evento ou em live, né, menina? E mora na mesma cidade, eu acho isso um completo absurdo. Eu acho também, sinceramente. Como é que pode, né? Inimaginável. Você tá bem, meu amor? Hoje eu tentei falar com você algumas vezes, mas você devia estar super corrida. Não, duas coisas, Ivana, meu amor. Além de estar super corrida com essa troca de temperatura aqui no Rio, eu me resfriei à tarde, eu corri para casa mais cedo, cheguei para minha cliente e falei, ó, eu vou, porque eu não tô bem, e tomei remédio, me joguei na cama até as 8, eu despertei, porque para conseguir estar aqui. Então, por isso Engraçado. que eu não atendi, não vi, para descansar, para poder estar aqui, eu jamais cancelaria. Eu tô Então, eu tô com pastilha, eu vou desde tomar muita água. ontem. Se eu tossir, me perdoem, mas vai ser bom. Tô desde ontem com essa sensação também de resfriado, Pra todo com a mundo. garganta coçando, sabe? Aquela coisa, aquela ardência na garganta, os olhos ardendo. Ai, não, ó, menina, não tô com tempo nenhum para ficar doente. Não tô. Também não tô podendo. Então, até coloquei um filtrinho aqui para dar uma ajeitada, para que vai ficar salvo, né? Para vocês não se assustarem. Mas é isso, né, Ivana? A gente já começa falando isso. A gente não tem tempo para ficar doente, fica doente e tem que continuar dando conta de tudo. Me Exatamente. conta. Assim, a doença diz assim, então, querido, ó.
A minha mãe falou: toma uma vitamina C. Eu falei: então, a vitamina C era para eu ter tomado mês passado, para hoje não tá assim. Mas tá tudo certo. A gente joga para cima e vai embora. Meu amor, eu fico muito honrada de ter você aqui. Eu tenho visto o seu trabalho, acho que você é uma excelente líder nesse momento, para esse momento. Eu acho que a gente está passando por um momento bem turbulento e não é na nossa associação. Eu quero que isso fique bem claro. Eu acho que a economia está muito instável, né? A gente está vivendo um momento mundial muito difícil economicamente, né? Muitas incertezas, muitas preocupações, eu acho, né? E claro que tudo se afeta. E você tem caminhado muito belamente nesse trabalho. E por isso eu fiz tanta questão de ter você aqui com a gente. Eu gostaria muito que você falasse para essas pessoas que estão chegando no universo da organização e para quem já é do universo e não é da Ampop, da importância que é ter uma associação, fazer parte dessa associação e ser atuante nela. Exato. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana Larcon, eu sou personal organizer desde 2016. Entrei na associação assim que me formei, fiquei sabendo de uma associação. Eu morava em Curitiba na época. E 6 meses depois, que era o prazo que a gente tinha que esperar, depois de entrar na associação, eu já entrei no comitê para trabalhar. E uma coisa engraçada, Ivana, porque até hoje a primeira coisa que a gente ouve com relação à associação é: mas quais benefícios ou vantagens eu tenho? E aí hoje a gente tem uma pilha, né, para falar, mas isso me relembro, né, na época, eu nunca me fiz essa pergunta. Também Na não. época, não é, a associação, ela oficializou, né, 2014, em 2013, um povo maravilhoso, trabalhou horrores para isso sair do papel. 2014, oficialmente, ela lançou, eu cheguei em 2016, então era todo mundo novo, todo mundo tentando fazer o seu melhor. Mas eu sempre, sempre quis participar de tudo. Meu irmão, ele sempre fala: a Ana é assim, ela vê a piscina, ela se joga. Depois ela vê se tem água, se tava a pé, se não dava. E se não dava, ela sai, ela se resolve. E eu achei engraçado que no começo eu pensei: nossa, irresponsável, né? Daí ele falou: não, Ana, intensa. Se você vai, você vai. É, pronto, né? É isso. Então, e isso é uma coisa muito bacana que eu consegui acompanhar a evolução da associação. Então, isso é muito legal. E a associação, ela nasceu, né, com esse objetivo de ser um lugar, assim, que a pessoa que começa, ter um lugar para se apoiar, para estar ali, ter mais pessoas, achar um prumo, né, vamos dizer assim. E isso a gente falando em 2014, 2015, gente, era muito mais difícil, porque hoje as pessoas se formam, começam a fazer um trabalho, começam a mostrar nas redes sociais, fazer uma divulgação, e é mais fácil uma pessoa ligar pedindo um orçamento para você. Lá atrás, quando eu comecei, você ainda é de antes, né, Ivana? Sim. As pessoas, a gente tinha que ensinar o que era ser uma personal organizer, falar o que era, porque ninguém entendia. Então, assim, ainda hoje a gente vê essa dificuldade, esse sentir pertencendo a alguma coisa. Então, pensa lá em 2014, 2015, 16, quando eu entrei. Então, a primeira coisa muito bacana de estar numa associação é você fazer parte de algo que ainda está se desenvolvendo. A associação recém fez 10 anos, ela é muito novinha. Pensa, uma criança com 10 anos, ela é muito novinha, a associação também. Então, assim, o que a gente tem que entender é um grupo de quase aproximadamente 10 voluntárias que faz essa máquina girar. Desde sempre. Se você olhar com o giro, quem realmente sempre, né, ficou, é em torno de 10 a 15 pessoas voluntárias que fazem quando dá, né? Então, às vezes a gente é cobrado de uma velocidade que eu falo: não, a gente quer tentar. Eu tenho milhões de projetos, você me conhece, né, Ivana? E essa Sim. semana a gente teve reunião de planejamento, eu falei: pessoal, é o seguinte, vai botar um pouquinho o pé no freio, senão a gente não vai dar conta. Então, a gente está reestruturando a casa, reorganizando esses voluntários e arrumando nossos processos. Então, a gente está procedimentando toda a associação. Toda a associação. Então, é um legado que, assim, se amanhã não ficar ninguém dessa turma que está aqui hoje, mudar todo mundo, porque um dia vai mudar, ninguém Sim. mais vai começar do zero, ninguém mais vai chegar aqui e agora, né? O que a gente faz? Não, dá segmento aqui, vai melhorando, mudando o que você achar que tem que fazer ao Isso é longo do tempo. importante, né? É importante que cada gestão tenha essa consciência de que é uma continuidade, né? De que é
Exato. importante pegar de onde parou e dar continuidade a tudo que já foi conquistado, né? Porque senão não é um lugar de ego, né, Ana? É, não deveria, mas às vezes ainda tem. Porque assim, lidar com as pessoas, Ivana, é muito fácil. O que derruba às vezes é o ego da pessoa, né? Então, uma coisa que a gente tem feito muito para todo mundo que se inscreve é arrumado o processo, traz para a regional todo voluntário, começa a caminhar com a gente. E assim, aí o que que a gente vai mostrando? Fala, gente, aqui é um lugar de trabalhar. Aqui é um lugar de trabalhar. Então, acaba sendo uma vitrine, porque você trabalha, as coisas aparecem, você também aparece, mas é uma consequência. Então, é um lugar realmente de trabalho, de uma dedicação extra. Então, se você não consegue, fica no regional, que o regional tem um trabalho bacana também, mais de formiguinha, mais sossegado. Porque quando vem para um comitê, a gente já repassa algumas responsabilidades e o teu trabalho, o trabalho de alguma pessoa depende do seu, como o seu depende de alguém. Então, Sim. é um comitê muito interligado, os comitês são muito interligados. Se a gente não funciona, a gente falha. Aí, se a gente falha, cria uma imagem para o mercado, para a sociedade como um todo, de não sei não. Então, é muito sério o que a gente faz aqui, né? E a gente tem visto assim o que é muito bacana, cada vez mais as pessoas se interessando em estar. Não, eu quero contribuir, né? Então você vê que a pessoa vem, eu quero contribuir, porque eu já fiz isso, isso e isso, e eu posso contribuir com isso. Então ela já vem dizendo assim, no que ela pode fazer? E isso é muito bacana, sabe, Ivana? E ver, porque assim, também a gente enfrentou uma pandemia aí de 2 anos que foi muito Sim. complicado, não só nós, né, como o Brasil, o mundo todo. Para E todo mundo, né? Eu acho que cada um. A gente ainda está colhendo muitos frutos da pandemia, né? Ainda tem muita coisa acontecendo em consequência da pandemia, né? isso. Então, o que que acontece? Em 2022, no final, porque eu também, nesse meio tempo, em 2018, passei por um divórcio, não foi nem um pouco fácil, enfim. Eu, minha filhinha, a Maitê, menor com 8 meses, enfiei embaixo do braço, Davi com 3, fui embora. Recomecei e eu era só PO, gente. Eu vivia de personal organizer. Então, assim, foi bem complicado. E aí, o que que acontece? Em 2022, eu falei, gente, agora eu consigo estar mais perto, né? E aí, a gente foi vendo tudo que desde a gestão das Zezé, das outras gestões também, né? Mas a última é a que te entrega, né? Foi entregando, foi fazendo. E aí, a gente veio com essa questão muito forte, de duas visões que a gente melhorou. A associação hoje ela vai focar no associado. É no associado, a pessoa que está aqui, que paga anuidade. Tal. O mercado, consequentemente, também se favorece dessas ações, como, por exemplo, o CBO, que é o nosso Código Brasileiro de Ocupações. Todo mundo foi beneficiado, né, com isso. Mas a gente tem virado muito a direção para o associado. O associado vai ter condições de ter tudo de melhor, que a gente está aqui por ele, e, ao mesmo tempo, também conversar com a sociedade, né? Essa semana surgiu aí um vídeo, um humorista, não lembro o nome dele agora, que agora eles estão nessa mania de perguntar no público que faz e acaba virando parte do show e tal, não sei se você viu. E era uma moça que ela era faxineira e personal organizer. Aí tá no show de humor, né? Então foi aquela bagunça e tal. E aí a gente foi vendo nos comentários e as pessoas bagunçando, gourmetizaram a faxina, mas faxineira agora é outra coisa, usa luvinha e cobra. Eu falei, meu Deus, olha isso, né? Como a gente já passou quase 10 anos no começo da associação e ainda tem essa dificuldade. Então eu chamei aqui a diretoria e o planejamento e falei, gente, tem algumas coisas que a gente precisa entender com isso. Então a gente comentou como Ampop nesse Eu, post eu de, ó, gostaria, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essa diferenciação, tá, né? Que não tem mérito e nem demérito, só são exato, trabalhos diferentes. exato. Então, daí o que acontece? E a gente comentou, ó, sabemos que é um stand-up, o motivo é brincar e tal, mas visto a confusão, é bacana se posicionar. Então, ó, a faxineira é uma coisa, diarista é outra e personal organizer é outra. Então, a gente fez um texto ali, interagiu com alguns comentaristas ali do post, e foi muito bacana nesse sentido que eu falei, gente, é isso, a gente tem que começar a mostrar. Porque se a gente não falar, eles vão ficar com a imagem do que eles têm. E eu costumo associar muito ao personal trainer no começo, Também. porque eu fiz educação física bem como quando regulamentou. Eles tiveram uma regulamentação que facilita muito, mas o que que acontece? Qualquer pessoa que ia para academia dava aula de educação física na escola, qualquer pessoa de academia fazia uma série para o teu amigo, receitava uma dieta, e aí de repente agora você tem que se formar. Tem que ser formado. E aí você paga academia, aí você paga um professor que já tem um professor na academia, paga uma taxa para esse professor frequentar a academia. Gente, não faz sentido, né? E aí o que acontece? Vem aquele turbilhão.
até da regulamentação até a cobrança da certificação, né, da faculdade, da universidade, enfim, eles deram um tempo para as pessoas se adaptarem. Eu fiz faculdade com muito velho, né, vamos dizer assim, porque eles já eram professores há muito tempo e eles receberam uma carteirinha do Crefito provisória. E eles tiveram um prazo, acho que 2 anos, 4, 5, não me lembro, para regularizar toda a sua situação, fazer uma faculdade, uma universidade, enfim. Uhum. Então, nesse meio tempo, ainda virou uma bagunça, que eu lembro muito bem. Então, eu faço sempre essa analogia. E hoje você vai nas academias e você já vê poucos, muito poucos. E as pessoas entendem o que é isso. No começo era elitizado, era coisa de artista, era coisa de famoso. Aí agora não, você vê que as pessoas se esforçam e fazem, qualquer um pode ter Hoje é um personal. necessário, né? Porque à medida que o mundo vai mudando, as pessoas vão entendendo o que é fundamental para a saúde. Saúde física, saúde mental, né? E o exercício hoje, para qualquer médico que você vá, qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, pergunta assim: você está fazendo exercício? Você faz exercício? Exato, exato. Você tem um terapeuta? Você faz Outro. terapia? Fazer terapia, fazer exercício são duas coisas hoje que fazem parte da É, rotina. Mas por que também eu acho, Ana? Porque houve uma profissionalização um olhar profissional para esse segmento, né? sim. Porque não é qualquer um que vai lá hoje e diz, vou te dar uma série de glúteo, de tríceps, de bíceps. Uma amiga minha, já tem o quê? Muito tempo que eu trabalhava na época ainda trabalhava em loja, eu era gerente de loja, uma vendedora que trabalhava, era da minha equipe, foi para academia, acompanhada, alguém deu uma série para ela fazer, de lá ela saiu direto para fazer uma cirurgia na coluna. É, Porque completamente irresponsável, pegou um peso além do que ela podia, porque era isso. Aí trazendo para o nosso universo, né? Quando as pessoas se conscientizarem, né, que nós não somos arrumadeiras de luxo, não tem, eu digo, não existe problema nenhum em ser arrumadeira de luxo. Eu adoraria ter, inclusive. Mas aham, só que são trabalhos distintos, são trabalhos diferentes, né? E a gente precisa ter isso claro na nossa mente. exato. E eu faço um link mais profundo ainda, Ivana. Mesmo essa história do personal trainer, tem muita musa e muso fitness fazendo absurdos na internet, porque a Nossa, internet abriu uma ainda tem, porta e vai ter para sempre, né? de conhecimento, mas de muito, muito malandro, charlatão, sei lá qual seria a palavra, mas assim, de também esse lado obscuro, vamos dizer assim. Então não é uma coisa que só o personal organizer sofre. Não. Muita gente dá dica, muita gente tem dica de lar organizado, lar aquilo, lar o outro, e dá muita dica bacana, e é legal, né? Fala de produtos, fala de novidades e tal. Só que aí também, então, e assim, não é um personal organizer, às vezes até é, né? Tem muito blogueiro que hoje foi se profissionalizar e tal. Uhum. Então, assim, ficou uma grande bagunça no sentido de não se entendeu direito a profissão. Quando a gente estava começando, quando a Mary Kondo lançou o seriado dela, que fez um boom, que a gente realmente apareceu para o mundo de uma outra forma, Sim. que também é um trabalho, porque é um trabalho diferenciado da Mary Kondo, o método dela, onde ela trabalha, é muito diferenciado do público latino, onde a gente vive. Sim. Então, assim, mas foi um bom momento, né, de mostrar, aparecer, e as redes sociais trouxeram muito esses vídeos e tal. E aí, automaticamente, sempre aparecem as pessoas, porque na pandemia todo mundo teve que se virar, todo mundo teve que achar alguma coisa. Então, foi todo mundo pro digital. E aí, tem pessoas que ensinam literalmente uma receitinha de bolo para você ter esse sucesso, sendo ou não correto, sendo ou não verdade. Tem um processinho que, se você segue, dá certo. E dá, né, que a gente sabe que dá. Então, virou uma coisa assim: dá certo, eu ganhar uma grana aqui, né? Porque tem muito da intuição, tem muito do bom senso, mas tem muita, muita questão de técnica. Na sua casa, é muito questão de bom senso. Por quê? Você sabe como funciona a sua casa. Agora, quando você quer se aventurar a trabalhar com isso, entrar na casa de um terceiro, a responsabilidade é outra, porque não é o que funciona para você. Não é ir lá aplicar uma dica Exatamente. que você aprendeu. É chegar, sentar com a pessoa e entender o que ela precisa. As pessoas chegam e falam assim. E aí, só um resumo. Uma profissão que você se forme e passa a ganhar 5 mil já no mês seguinte. É impossível? Não.
Se Nossa, você você for uma pode ganhar excelente até assistente, 10. muito Você pode ganhar mais, até 20. muito mais. Se você for uma excelente personal organizer e fizer um trabalho muito bacana, você pode ser uma assistente, como existem inúmeras no mercado, que esse é um primeiro paradigma que, graças a Deus, está se quebrando cada vez mais, que assistente é menos que a personal dona do projeto. E se ela trabalhar muito bem, ela é caçada pelas equipes e ela simplesmente fica com a agenda Sim. cheia. E vamos lá, uma média de uma personal organizer assistente é R$ 250 a diária. Faz isso por mês, gente, trabalhando 20 dias por semana, 4 semanas, 5 dias por semana. É um salário, só que, salário não, né? Um ganho, né? Só que o que que acontece? Até você chegar ali, não é de um mês para o outro, né? Porque daí as pessoas dizem, não, faz um portfólio, não, faz uma live, não, faz um workshop. Não, não é isso que vai te trazer um Não é, cliente chegar. não Isso é faz você só se mexer, isso. né? Não Não ficar é parada. só isso. Não é só isso. Exatamente. Então, o que que a gente viu? Um imediatismo, do mesmo jeito que as pessoas vieram, elas se foram. E assim, você deve ter milhões de exemplos. Eu, aqui há quase 10 anos, tenho milhões de pessoas que voaram. Porque vamos lá, gente, lembra que eu me divorciei, me formei em 2016, me divorciei em 2018, vivendo só de organização. Então, eu demorei muito mais. Eu tinha 2 filhos. Para ir fazer um projeto, eu tinha que dar um jeito de deixar os dois combinar a escola. Às vezes dava certo, às vezes não dava. Teve projeto que a cliente falou, eu preciso. Eu falei, não consigo. Ela traz seus filhos, que minha babá ajuda. Então, assim, cada um sabe. Aí você pensa, ai, mas que absurdo levar os filhos. Calma, a minha cliente precisava tanto que ela falou, traz, que a minha babá ajuda, eu preciso do teu trabalho. Então, aí a gente também tem os jogadores, né, os apontadores de dedo e tal. Então, assim, cada um sabe dos seus rolês. Eu via muita gente voando, falando, caraca, que maneiro, um dia eu vou conseguir fazer tudo isso. Só que o que que acontece? Cada um no seu tempo. Teve gente que do mesmo jeito que foi, se mandou. Por quê? Muito Não é engraçado, imediato. né? Antes de ter essa moda da mentoria, porque hoje todo mundo dá mentoria, né? Acaba de fazer um curso, E todo mundo é uma mentor, né? capacitação, já é mentor. Eu acho muito engraçado, porque eu acho que para você chegar a ser mentor, você tem que ter no mínimo 50 organizações bem-sucedidas. Porque todas as suas organizações, desde o primeiro dia que você começou, deu tudo certo do jeito que você planejou, desde o começo? As minhas não. E eu entreguei mal? Não. Eu planejei que aquela organização durasse 10 dias e durou 20. Significa que eu dei 10 dias a mais do que eu imaginei, mas eu entreguei. Então, Exato. tudo que eu entreguei bem. Mas nem sempre eu fui bem sucedida nesse sentido, porque o meu planejamento não deu certo. E a gente vai aprendendo Exato. exatamente com isso, né? Diz Exato. assim, ó, calculei mal aqui o tempo, e olha, isso aqui, ó, não devia ter me comprometido com isso, estou fazendo mais do que eu me comprometi para agradar o cliente, e assim a gente vai aprendendo para chegar ao ponto de poder dar mentoria de um assunto e aí hoje, né, estão muitos mentorados, muita gente, sabe porque os meus mentorados, eu fico, Jesus amado, Exato. que loucura é essa, né? E eu acho que é a Exato. mesma coisa do personal trainer. E aí, muitas coisas absolutamente equivocadas, levadas às pessoas que estão entrando no mercado. Mas várias vezes já aconteceu de pessoas assim, Vana, você me daria uma mentoria? Eu estou sentindo muita dificuldade, eu não sei, estou achando que isso não é para mim. Eu dizer assim, gente, vamos lá, vamos pensar. E aí, assim, em 2 dias, conversando com essa pessoa, dizendo assim, mas o que que você quer? Qual é o teu diferencial? O que que você apresenta para quem você apresentou o seu trabalho? Porque também tem isso, Ana. Muitas pessoas fazem o curso de personal organizer e depois não sabem como dizer que é personal organizer, que de uma certa forma tem vergonha. Porque acha que as pessoas vão perguntar assim: ah, você agora dobra a calcinha? Você deixou uma universidade, você trabalhou não sei quantos anos fazendo não sei o que para dobrar calcinha. Nunca me perguntaram isso. Com toda a sinceridade, que eu não dou confiança para ninguém fazer uma pergunta dessa para mim. A forma com que eu lido com a minha vida não deixa que ninguém faça esse tipo de pergunta, porque não tem essa brecha. Mas eu acho que muitas pessoas não são claras com relação àquilo que elas oferecem, e aí depois fica assim, ah, porque o cliente não. Eu já mandei não sei quantos projetos, mas. E aí, todas essas pessoas que eu fiz a mentoria, que eu dei mentoria, duas. Às vezes combinava 4 sessões, e em 2 sessões eu dizia assim, cara, você está pronta.
Tá pronta, vai. E tem algumas pessoas que sabem quem são, que estão voando hoje, voando, trabalhando com equipes de 5, 10 pessoas, um projeto atrás do outro, sabe? Então a pessoa também precisa entender que tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, tem a sua dinâmica. As pessoas precisam começar a entender o que você está fazendo. Porque, ó, Exato. ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa me pedindo uma organização de uma mudança, indicada por uma cliente que eu já fiz a mudança dela há 10 anos. É isso. Não acaba, né? Vai. Ah, quem foi? Foi a Marcela. Eu falei, gente, eu já fiz essa mudança há 10 anos e eu ainda estou aqui fazendo a mesma coisa até hoje. Exato. Que, que maravilha, né? É isso, Ivana. E assim, então o que acontece? Aí as pessoas gravam as dicas, e tal, então elas acham que vão fazer. Só que agora a moda, assim, não é nem essa de não saber se posicionar. É se formar. E aí tem os feudos, como eu costumo brincar, que são as mentorias espalhadas aí, que tem os seus grupos, que a pessoa precisa pertencer a alguma coisa. E aí o que acontece? É uma enxurrada de gente pedindo oportunidade, começando a se revoltar, como se quem está mais tempo no mercado tivesse uma obrigação em dar uma oportunidade no laboratório que eles estão fazendo. Então, vira e mexe, eu estou nesses grupos e eu dou uma chamada para a realidade, porque assim, gente, o laboratório era algo que a gente fazia na nossa casa, para a gente testar. E aí a gente tentava. Não se trabalhava com equipe como hoje. As personal organizers antigas, elas levavam meia dúzia de faxineira para ajudar a dobrar, porque não tinha tudo isso. E aos poucos isso também foi evoluindo. Tô mentindo, Ivana? Não, olha, quando eu fiz, da minha turma, eu fiz com a Priscila. Nós duas fizemos o curso juntas. Era eu e Priscila. A Priscila tinha os corre dela, o rolê dela, eu tinha os meus. Quando dava para a gente fazer junto, a gente fazia junta. Quando não dava, eu vim da produção cultural. Então eu era produtora cultural. Quem eu conhecia? Minhas assistentes de produção cultural. Era quem eu levava para fazer organização comigo. Era o que tinha. Eu não tinha gente para me pedir. E Porque também aí, não tinha, né? depois. E ninguém me deu laboratório nenhum, Uhum. porque não tinha nenhuma personal organizer que trabalhava na época para levar ninguém para fazer laboratório. Ninguém levava. Até hoje tem uma grande resistência, né? Aí as coisas vão evoluindo de uma forma assim muito doida. Mas, ixi, Ivana, aí dá um papo que a gente fica 3 horas de live, mas vamos focar aqui. Então, a questão é essa, é esse imediatismo que faz com que as pessoas se desesperem. E às vezes é uma síndrome de pato gordo. O que que é síndrome de pato gordo, Ivana? A gente faz um curso. E aí, o que que eu falo para todo mundo? Eu tenho um curso online de mudança. E as pessoas às vezes falam, Reina, eu vou fazer o teu. Eu falei, não, você vai se formar e vai trabalhar. Primeiro, você vai saber se é isso que você quer. Porque não é esse glamour que vocês veem nas internets da vida. Não é. É corrido, é puxado, é desgastante, dá uma dor no corpo, Dá. sabe? Tem, às vezes, novatos, ai, dá para fazer umas diárias de 10, 12 horas. Eu falo, vai, faz a primeira, depois a gente conversa. Vai lá, Entendeu? tenta Então, assim, a sorte. vai fazer. Aí você vai vendo que é interessante, paga o seu, porque muita mulher fala assim, ah, minha família não me apoia e tal. Aí você vai ver, a bonita já largou R$ 10.000 e um monte de curso, porque é muito gostoso fazer curso, Ivana, você sabe. A gente fica ali, recebe, vivendo as experiências de quem tá falando, palestrando, divulgando e tal. É muito gostoso. Aí, pegar isso e pôr em prática, o buraco é mais É embaixo. porque Então, a gente pessoas fica como naquela de querer você. só um curso, um curso. Ela larga 10.000 num curso, aí você fala, não, faz um Google Ads, faz um anúncio. E aí, não, mas não tem dinheiro. Né? Põe alguém para te ajudar nas suas redes Eu sociais, acho porque que isso, tem né, é bom. gente que tem medo de dar certo, sabe? E se me chamarem, meu Deus do céu, o que que eu faço, né? Sabe, aquela. E eu acho que pessoas como eu e você, e como muitas pessoas que entraram e fizeram curso comigo, gente, imagina, né? Era quase um curso por mês, isso há 10 anos, sem parar, inclusive durante a pandemia. É muita gente. De cada curso, eu digo para você que 10% ficou no mercado. Porque os outros 90% que vieram cheio de sonhos acharam que não, que ai, agora, primeiro, que queriam um certificado de que a organização dela queria uma validação de que o que elas faziam como organização estava certo.
isso, o curso não é sobre isso, né? A profissão não é sobre isso. A sua organização é muito funcional para você. Por isso é que eu acho que a grande importância das comunidades, e a associação é uma comunidade onde se discute esse tipo de assunto. Por isso que eu acho importante fazer parte dessa comunidade, fazer parte desse diálogo para entender do que se trata, né? Seria muito bom, eu sempre falo isso, né? No conselho anterior que eu fazia parte, aliás, eu e a Ana fomos concorrentes em chapas concorrentes, né? Para demonstrar que não é sobre concorrência que a gente fala. A gente trabalha em prol de uma profissão que nós duas vivemos há 10 anos dela. A Ana há 8, eu há 12. Eu só vivo disso. Eu não tenho plano B, minha amiga. Esse é o meu plano de vida, eu vivo disso e quero continuar vivendo disso. Acredito nesse trabalho, por isso, independente de qualquer coisa, eu sou Ampop, eu sou associada Ampop e todas as minhas alunas são em- é, 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 sempre são colocadas para se associarem. É qualquer pessoa que faz parte de uma profissão precisa ser associada. Isso é muito importante. Então, assim, e aí a gente percebe, e aí a pandemia trouxe algumas coisas boas, né? Ela trouxe uma carreira aí de desgraça, mas trouxe algumas coisas boas, como a Assembleia Online. Foi algo que a antiga gestão conseguiu, Maravilhoso. porque com a pandemia não conseguia. Então, hoje, é o que eu falo, não tem uma personal organizer em qualquer lugar do mundo com acesso à internet que esteja sozinha e desamparada. Uhum. Não tem. Então, a gente pode votar, a gente pode participar, a gente faz as assembleias, muitas ideias a gente vem com elas prontas e a gente escuta do associado coisas que a gente fala, olha, vamos aprovar, mas quer dizer que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque realmente tem algumas coisas que a gente não percebeu. Então eu levei para a diretoria e falei, as assembleias, vamos mudar. Antes da assembleia ir para a decisão, vamos fazer uma reunião, trocar uma ideia sobre isso, ver o que as pessoas têm para ouvir, porque é tão rica as experiências de norte a sul. Nós temos um país de tamanho continental. A organização do Rio é diferente de Porto Alegre, que é diferente de Aracaju, que é diferente de Sergipe, que é diferente de Manaus. Dificuldade de, né, loja e clientes, entendimento e renda per capita que isso altera o valor de tudo. Então, é um país tão gigante que não é possível que um grupo consiga fazer isso, né? Então, essa regionalidade que a gente vem trazendo é por isso, esses grupos regionais a gente está estruturando agora para ouvir e ver o que que a gente pode fazer para ajudar, né? Como a gente pode colaborar. Porque é isso. E aí, às vezes, a gente vê umas brigas meio sem sentidos. Eu nunca entrei. Ah, Ai, PO não também é diarista, né? Que a gente não. começou a falar disso. Ah, Eu falo, gente, isso para mim, se eu entro numa campanha dessa, eu assino embaixo assim, incompetente. Nunca me confundiram como nem diarista os eu. meus seguidores, os meus clientes. Pode ter gente que confunde porque não tem o entendimento, até que o nosso trabalho não é para todo mundo. Até porque se você vê, por exemplo, nesse vídeo que eu falei, nesse humorista, 99% dos comentários são de homens. O homem não valoriza nem a mulher dele, que está na casa dele, às vezes, vai valorizar uma terceira que vai vir arrumar ali, né, organizar, né, de fato. Então, assim, tem coisas que. E tem gente que até hoje não entende, por exemplo, um personal trainer, por que que é, né? Então, um personal organizer, ele o quê? Ele é personalizado. Então, quando a pessoa chega e aí as pessoas falam, não. Sabe uma coisa que me intriga muito, Ivana? Não sei se a você também. Eu tô em vários grupos, né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim: ah, na minha cidade eu não consigo cobrar mais de tanto a diária. Ai, Falei, não gente, me como vocês conformo. chegaram Não nesse me ponto? conformo, discordo. Acho Como que é uma vocês loucura. chegaram nesse ponto? Então, sabe, daí aí eu fico olhando, ela fala assim, não, porque daí eles falam com o pedirista, tá tudo errado. Aí eu vou ver o Ai, perfil da bonita, só tem dobra e só tem cabide. E aí, gente, se a pessoa vai consumir, ela vai falar, isso eu faço. Botar no cabide e colocar na escala, a isso. Maitê faz, em 8 anos. Então, é o que eu falo, gente, o que você tá passando de Eu imagem falei, é o que ele tá eu comprando. estou falando isso nas últimas lives todas. O que as pessoas passam nas suas redes sociais é que a organização personal organizer cuida de roupa. Exato. Como assim, Exato. gente? Aí é lógico que você vai ser associado à arrumadeira. Exato. Exato. A gente, Então, né? ele não viu o valor.
né? Você falou seu preço antes de mostrar o seu valor. Então, ele realmente não entendeu. E aí é o que eu falo, falta aquela experiência de um pitch de venda, de um empreendedorismo, que eu falo, nasce uma personal organizer, nasce um empreendedor. Ai, Claro, Ana, mas eu não quero empreender, eu quero ser assistente. Tá, mas você também é uma empreendedora, você tem que conquistar o seu cliente, que é outra PO. E não é ficar em grupo, exatamente, mandando um exatamente. portfólio que ninguém abre. Gente, se ninguém te contou isso, eu vou te contar. Ninguém abre esses portfólios que vocês fazem. Sabe o que te faz convidar? Você tá num relacionamento, num café da tarde com as amigas, no meio das Exatamente. POs, num encontrinho ali, Num porque ali você workshop, conversa com as né? pessoas. Aí você vai É naquele ali que começa. workshop ali gratuito, você vai nos eventos, você vai nos É. congressos, você tem que ser vista nesses E lugares. aí, o que que acontece, Ivana? A PO vai, vamos ali, né? A Ivana vai fazer um workshop ali, né? Vou lá, vou lá. Em vez de eu fazer um relacionamento com a Ivana, eu fico entregando o meu cartão para as pessoas que foram ver a Ivana falar. Ah, gente, me ajuda, né? Você acha que a Ô, Ivana vai te Ana, chamar um dia? É um exemplo, tá? Mas assim, então, eu às vezes. falo isso no meu curso, né? Que o primeiro trabalho que eu fiz, eu não tinha portfólio. Como é que você vai ter portfólio se você não tem trabalho? Nunca fez nada. E já foi para uma pessoa super famosa, porque como eu trabalhava com produção cultural, o meu meio era de artistas, né? Quando eu cheguei dei de cara com a pessoa, que eu nem sabia quem era, eu fui lá com o nome, primeiro nome, qualquer homem, um homem, com aquele nome. Aí eu cheguei lá e falei, Sagrado Coração de Maria. Meu Deus, o que que eu faço? Aí fui lá, fiz a visita técnica, conversei muito, e aí ele perguntou assim para mim, Ivana, você tem portfólio? Aí eu falei, não, porque, na verdade, você vai ser o meu primeiro cliente como personal organizer. Eu venho de produção cultural e eu me especializei. E falei, abri a- daquele nosso jeitinho verdadeiro de ser, né? E aí ele falou assim: tá bom, então manda para mim a proposta. Eu mandei a proposta, ele aceitou, eu fiz o trabalho. E aí, durante o trabalho, eu fui fazendo as fotos, né, para depois deixar para ele o relatório final, que é uma característica que eu faço, que eu gosto de fazer. E aí eu perguntei para ele: você se importa que eu use algumas fotos que não identifique a sua casa para meu portfólio? Ele falou: não, não quero que você use. Você não precisa de portfólio. Você precisa ser verdadeira com todos os seus clientes, da mesma forma que você foi comigo. Gente, portfólio é muito legal para colega ver como você é caprichosa. Porque para o cliente mesmo, o que ele quer é olho no olho e quer saber o quanto você está segura daquilo que você vai oferecer para ele. Esse é o melhor Exato. portfólio do mundo, né? É isso. E você falou uma coisa importante. Eu lembro que lá em 2017, sexta-feira, véspera de carnaval, no grupo lá de Curitiba na época, postaram, gente, tem uma cliente vinda do Rio. Eu tenho um troço com o Rio, gente, tanto que hoje eu moro aqui, né? Tem uma cliente vinda do Rio. Ana precisa, eu não consigo. É sexta-feira, véspera de carnaval. Era quinta-feira para começar na sexta-feira, véspera de carnaval. Eu falei, eu atendo. Eu fui ver o endereço, era do lado da minha casa. Do lado da minha casa. E aí eu fiz essa. Era uma menina, uma moça que ela viajava muito, tal, só que ela chegava na sexta e segunda ela tinha a prova do. Eu não sei qual que é o nome do conselho, agora me fugiu, que ela é oftalmologista. Então, ela ia fazer a prova lá, né, do conselho lá dela, tipo a Sim, OAB do oculista, do oftalmologista. sim, sim. Aí, e aí a gente foi, eu fui, fiz sozinha, era pequeno. Eu sei que eles saíram de manhã super perdidos, os dois, um casalzinho bem novinho. Daí eles, Ana, o que que eu faço? Eu falei, olha só, vamos passear, né? Vamos pra cidade, conhece aqui, vai ali, vai nesse lugar que daí você compra listinho, ali você compra aquilo, e eles foram passear. Eles saíram assim umas 9 horas da manhã. Quando eles chegaram às 18 horas, a cozinha tal e a sala já estava montada. E aí eles entraram e eu tava lá dentro, né, no closet. E aí eu só escutei, meu Deus, assim. Eu corri, né, porque eu falei, ai meu Deus do céu, né? Foi um dos primeiros clientes. Eles olharam e Ana, não é possível. Não é possível. E aí, olha só que engraçado. Eles eram um casal novos que viajaram, assim, casaram, lua de mel, passaram 30 dias na Europa. Então, eles tinham coisas de decoração, Ivana, coisa mais linda, tipo um Buda de pedra verde, Tiffany, assim, sabe? Aquele azul, Sei, verde, sei. Tiffany. Tinham coisas de cristais, tinham livros para escrever com tinta, sabe? E eu fui colocando tudo para decorar. Só que eu não sabia, porque eu não conhecia a casa. Eu só conhecia as embalagens. E eu guardei todas as caixas, né? Aí, quando eu escutei o meu Deus, eu falei, pronto, né? Não era para abrir aquilo. E aí, e aí eu cheguei lá, aí ela olhou, daí eu falei, olha,
Eu expus porque são coisas lindas. E se eu tivesse isso na minha casa, eu ia querer expor. Eu tenho filho, se eu expor esse livro, ele vira desenho. Ah, sim, mas vocês ainda não têm. Vocês não têm pet, vocês não têm filhos, então é difícil um acidente acontecer. E tinha vários nichos para decoração. E aí ela olhou lá, eu adorei, porque eu tenho coisas aqui guardadas há 4, 5 anos e eu nunca coloquei na minha casa. Então, Olha, sabe, ela podia ter falado. Eu falei, ó, se vocês não gostarem, a gente pode devolver para as caixas. Dela, não. Eu falei, ó, também não sou decoradora, eu fiz o que eu achei bonito. Ela não quer mexer em nada. Então, aí o que acontece? Aí essa pessoa me indicou para uma cliente minha. Eu já fiz uns 3, 4 projetos para ela. Fiz o de quando ela casou, eu fiz a casa dela, quando foi fazer o escritório. E em breve vem um baby, aí eu vou voltar lá, tenho certeza. E até hoje algumas pessoas me falam que viram. E ela foi uma cliente muito legal essa segunda, porque eu fiz o quarto dela 9 meses antes dela casar. E isso foi em 2019, eu acho. 20, 19. Não, 18, 18, 18, 18, 19. Mentira, 18. Aí, o que que acontece? A gente achou disquete. Achou cada coisa nesse quarto. E ela mostrava tudo. Então, a gente, de desapego, o que saiu de lá de dentro de desapego, e não era grande, e sobrou espaço depois, né, com tudo organizado. Então, ela mostrou, ela alinhava, ela passava, ela fazia stories, e isso é muito bacana, porque assim, partiu dela, ela que fez, e até hoje tem gente que me indica porque ela fala, porque viu na época. Então, o melhor legado que você deixa, eu falo, né? O que a gente deixa de melhor é o que a gente deixa nas pessoas, né? Algo assim. Então é claro. essa marca, né? O cliente falar, não, como eu já me mudei sem você? Como, né, sem uma personal organizer? Como isso já aconteceu? Né? Você fazer a mudança de uma pessoa que se divorciou, ela saiu de casa, ela mudou de apartamento, e nesse apartamento que ela saiu tinha caixa da mudança anterior, de 2 anos atrás. Então, aí de repente, em 36 horas, você leva uma equipe, ele chega e fala, como assim? Veio com o pai, com a irmã, com a mãe, não lembro, para ajudar e tava tudo feito. Eles ficaram sentados na sala tomando um café, assim, inacreditável. Eu já Né? Então, e é trabalhei, um nicho, mudança. eu já trabalhei assim nesses 10 anos. Parece incrível, mas assim, uns 6 carnavais. Parece assim, quando vai chegando perto do carnaval, tem sempre uma cliente que diz assim: ai meu Deus, eu só tenho agora, por favor, me ajude. E eu tô lá no carnaval e eu faço. E aí diz assim, mas quando você faz até hoje, eu acho que o alimento da minha. Do meu curso, né? Da minha fala, do que eu ensino para as pessoas, ainda está baseado na minha ação, sabe? No dia a dia, na casa do cliente, no convívio, no enviar proposta, no negociar. Uma coisa que muito legal que eu acho também. Uma vez uma cliente, o marido falou assim para mim, mas qual o escopo do seu trabalho? Por que esse valor, né? Achou caríssimo. Aí eu falei tudo para ele, falei do que se tratava, de como era, de qual seria o resultado e principalmente o resultado financeiro que uma casa organizada gasta menos. Mas ele ainda ficou assim, sabe? Eu falei, então vamos fazer uma coisa? Você me contrata só para triagem. Eu vou te mandar uma proposta e eu só vou fazer a triagem. Se depois que eu fizer a triagem, você ainda assim achar que o meu trabalho não é um trabalho que valha, tudo bem. Eu já fiz a triagem, eu já ajudei, vocês, o restante, vocês dão conta. Era uma mudança. Quando eu fiz 2 dias de triagem, que saiu um caminhão da casa dele para doação, ele olhou para mim e falou assim: refaz a tua proposta que você cobra barato. Ivana, você não sabe cobrar. Você cobra muito pouco. O seu trabalho vale muito mais do que isso. Eu falei, mas você entende hoje que o meu trabalho vale mais porque eu fiz a triagem. Porque senão É, você ia continuar dizendo não é, não ia entender, né? Então ainda tem isso. Um cliente, quando indica para o outro, ele já indica assim, né? Não, não, peraí, você não tem ideia do que ela faz, não. exato. Exato. Não, e assim, o entender, né? Eu tenho uma cliente aqui no Rio, eu atendo desde 2019. Então, eu fiz a mudança dela, foi uma loucura essa mudança, que ela era com etapas, ela se enfiou na casa ainda em obras. Gente, foi muito engraçado isso.
Então a gente fez aquela primeira mudança e conforme as coisas iam ficando prontas, a gente ia ajustando. Depois a gente fez o louceiro de novo, depois vai pro closet. Até esses dias ela falou, preciso que você venha pro meu closet, porque ela viaja, aí ela volta e ela quer colocar Rio de Janeiro dentro de Curitiba, daí ela me chama, né? Então, assim, é nesse nível. Mas ela é um amor. E vira e mexe, ela me manda, sabe esses produtos da China, que eles fazem aqueles videozinhos? Aí ela me manda, eu falo, amor, bonitinho, mas ordinário. Não me compre isso, pelo amor de Exatamente. Deus. Então, assim, e é uma pessoa super esclarecida, super bem e tal. Só que o que que acontece? Eu entendi o que ela estava precisando naquele momento. Porque às vezes as pessoas falam, eu queria um orçamento. Eu falo, o que você está buscando? Você quer funcionalidade? Você quer uma mudança? Você quer otimização de espaço? Você quer beleza? Casa O que está Vogue. Você quer acontecendo? uma casa Vogue? Você quer uma casa Cláudia, né? Porque Exato, às vezes é exato. isso. E é engraçado, Ivana, que às vezes a gente faz um projeto que eu escuto direto da equipe. Ai, parece que a gente não terminou. É, Mas é que eu falo, mas é que o não tá cliente bonito, não não tá quis. Não. bonito, né? Sabe aquela mudança gigantona dos 65 cômodos que eu tava fazendo nos stories esses tempos aí? Uhum. Ela meio que terminou. Só que Nossa, assim, me o deu que um que cansaço acontece? ver aquilo. Foram 2 meses, mais de 100 diárias daquela mudança. Foi uma loucura. E aí o pessoal, ela terminou, eu falo, meio que sim, meio que não. Por quê? Porque ela se mudou e aos poucos a gente foi entendendo o jeitinho da cliente. Ela é uma cliente que se envolvia, muito prática, e tinha noção de tudo que ela tinha. Então, isso é muito bacana. Então, a gente foi fazendo o embale por etapas, porque nem era tudo que estava pronto na Casa Nova, então tinha que ter uma coordenação da empresa de mudança Aham. nossa, com a engenharia, com ela, com a arquiteta. Então, a gente já se comunica com todo mundo. E você está lá conversando e vendo com a pessoa e se encaixando, e entra aqui à tarde, e entra depois. Nem é todo projeto que você entra, organiza tudo, a cliente vai para um hotel e volta maravilhosa, gente. Quem Não, dera. é bem pouco, né? Pouquíssimo. Então, aí a gente foi entendendo. Então, teve alguns dias que a gente simplesmente ficou assistindo TV, filme, a tarde inteira. E aí que falava, Ana, eu falava, gente, olha só, ela quer disponível. Nesse momento, não deu certo o que ela planejou, mas a hora que ela chamar, ela quer a gente aqui. Então, tiveram uns 2, 3 dias que a gente pediu o bolo da Valzira, comeu, ficou assistindo TV. Então, é uma coisa muito engraçada, né? Até um dia uma delas brincou, não, Ana. Eu falei, se você quiser, eu te dispenso. Dela, não, não. Falei, então, é aquilo, dá uma agonia na gente, por quê? Porque a gente é muito proativa, a gente quer fazer, a gente quer resolver, e Mas a chega uma hora que a casa é gente fala, não, dela. eu quero você me organizando aqui. Ó, você me ajuda agora com isso? Tá bom, a gente vai lá e organiza isso. Agora eu preciso daquilo. Vai lá e organiza aquilo. Então, a gente fez muitos quartos, a gente tirou das caixas, colocou. No dia seguinte, a gente nem entrava mais naquele cômodo, porque a arrumadeira, a passadeira dela já tinham feito do jeito que elas estão acostumadas a fazer há 20 anos. Ela não queria mudar, ela não queria experimentar nada, ela queria facilitar a vida dela, ela queria tirar as coisas da casa dela, mandar para casa nova, uma biblioteca enorme, ela queria que mantivesse todas as ordens, porque era tudo separadinho. E foi isso que a gente entregou. Então, fica uma sensação para nós de um projeto que meio que não acabou e ainda tem os depósitos da casa que um dia a gente volta. Porque agora ela quer fazer outras coisas. Então, eu vejo muita personal, às vezes, se batendo e se frustrando por tentar impor o seu ritmo para o cliente. E esse eu acho que é a grande sacada, porque é Isso para personal, gente, é mim, personalizado. isso Você tem que para entender mim o que o cliente quer. é E às vezes ele nem muito. sabe o que quer, Ivana, você tem que ajudar ele a descobrir. Amor, eu acho que tem uma pergunta. Às vezes as pessoas perguntam assim: tem uma lista de perguntas que você faz na visita técnica? Eu falei, gente. Cada pessoa é uma pessoa. Você vai chegar na casa da pessoa e ela que vai conduzir o assunto, na verdade. Não é você. Você tem algumas perguntas. Eu acho que essa pergunta que você fez, por exemplo, o que te incomoda? Isso é uma pergunta que eu sempre faço, né? Por que você agora pensou em contratar uma personal organizer? O que te levou a pensar em contratar alguém para te ajudar a organizar a sua casa? Porque nessa pergunta, às vezes a pessoa fala assim: eu não sei, eu tô tão perdida, eu não sei. Eu preciso de ajuda, mas eu não sei nem que ajuda. E às vezes a gente só vai descobrir o que ela realmente precisa fazendo. Já Exato. aconteceu isso com você? No meio do Já. processo é que você vai dizendo assim: entendi. O que ela está É. precisando é de rotina. O que ela está precisando é desse lugar aqui. O que ela está precisando E assim, Ivana, é de uma sensibilidade. O nosso trabalho, 95% dele é sensibilidade e 5% é técnica, também acho. tá? Também. Então, eu vou falar para vocês. Eu tive agora recente uma cliente, eu tô atendendo ela ainda. E aí, assim, a arquiteta me chamou, tá? E a arquiteta me chamou. E assim, tudo começou com essa cliente que eu falei dessa mudança maluca lá em 2019.
Porque ela é uma pessoa da aristocracia carioca. E aí o que acontece? Quando ela fala, contrata ela. Então, quando você entra num nicho muito fechado de um público assim, eles te contratam, eles não me perguntam o orçamento, eles querem saber que dia que eu começo. Você Uhum. tá entendendo? Só que isso não aconteceu também do dia pra noite. Mas aí, foi indo, eu cheguei nessa cliente. E aí a arquiteta falou assim: olha, Ana, eles vão reformar. Nós tem que embalar tudo, eles vão reformar e depois a gente volta para os móveis novos, né? Ok. Aí já começa ali o meu trabalho, porque é uma prateleira com os 95.967 nichos, e aí o projeto novo é clean com 3 prateleiras. Eu falo, onde vocês vão pôr tudo isso aqui? Né? Então, aos pouquinhos a gente vai conversando também para falar, ó, né? Não, Não não fecha, rola. tá lindo, tá maravilhoso. Mas você já viu que a gente veio aqui 2 vezes e o cliente falou disso aqui que é muito importante, isso aqui que é muito importante. E aí elas, eu vi. Então já começa esse trabalho ali com a arquiteta. Ok. Aí quando eu fui fazer o orçamento, só tava o marido. Quando a gente combinou de fazer, foi quando eu tive um contato com a esposa. E aí, Ivana, era só embalar as coisas para uma obra. Só que nesse meio tempo tinham 3 quartos de um filho que já tinha saído, morou fora, agora até mora aqui no Rio, mas não mora mais lá. E o quarto dele do jeitinho que ele deixou. Um outro que tinha acabado de ir e a filha que estava para ir. E aí a gente programou 5 dias para fazer uma triagem. No segundo dia, no primeiro dia ela foi até meio-dia, pediu se eu voltava no dia seguinte e tal, e eu já estava vendo alguma coisa estranha. No segundo dia eu percebi. Era uma dor para ela tirar as coisas dos filhos. Era Sim, uma síndrome do menino vazio absurda, então ela não sim. estava com problema na É um organização. Não era excesso luto, de né? coisa. É um luto, porque assim. E aí o filho morando fora há 3 anos. Em alguns momentos eu falei, mas você concorda comigo que se isso fosse importante para ele, ele teria levado? Né? E aí chega um ponto que eu fui e aí eu vi e ela fugia de mim. Ela falava, já volto. Ficava 40 minutos fora. Aí chegou uma hora dela, mas é que eu entendi, né? Você precisa de mim. Eu falei, na triagem, sim. Eu posso até ajudar, mas a Eu decisão é não posso sua. escolher por você. Nesse momento, eu senti a luta dela. Eu estava pronta para falar, olha, eu acho que você não está pronta para esse trabalho. Só que isso é a última coisa que eu falaria. No dia seguinte, o que a gente chegou à conclusão? Que se eu pegasse essas 5 diárias e transformasse em 10 meia diária, ficava muito confortável para ela. É isso. Então eu fazia 4 horas por dia, era o máximo que ela conseguia sem desabar. E aí ela ia. E ela foi. E vou te falar, no final, ela já estava assim. Ou seja, às vezes, não é só chegar e. Tem cliente que quer, né? Essa minha cliente, ela queria, eu pus lá, às vezes, 15, 20 personal organizers, a gente resolveu. Tem cliente que eu fico 3 meses na casa porque ela quer só você. Então, a gente tem que entender isso, né? E no curso, quando eu aprendi lá em 2016, a gente tinha o questionário da visita técnica. Eu nunca usei, usei uma vez aquilo lá. Me senti fazendo o censo da calcinha. A partir dali, eu falei, gente, você não tem que perguntar, não me importa quantas calcinhas a cliente tem, quantas portas de armário, quantos metros quadrados tem aquele armário. Eu quero saber dela. Então, eu falo, vai pra visita e fala, e aí, como é que você tá? Gente, ela vai se abrir, ela vai te falar tudo. E ali você consegue desenhar e entender o que ela precisa. Tem cliente que no meio do projeto vem se abrir comigo que tá tendo problemas em relacionamento sexual com o marido. Aí Claro, eu fico olhando assim e falo, oi? Porque ela sentiu uma segurança em você, ela sentiu uma confiança em você. claro, claro. Que é isso? Né? Aí chega É aquela essa hora parte do trabalho que eu amo. É isso que eu gosto. e você muda a vida da pessoa, entendeu? Então é muito doido. E eu sou uma pessoa meio ferro e fogo, né? E eu lembro que essa minha cliente, ela comentou, e eu falei, tá, mas daí você vai fazer o quê? Você vai divorciar? Porque olha só, vocês estão casados há tantos anos, as filhas estão indo para a faculdade, agora o marido está trabalhando igual doido para pagar essa reforma aqui, que ela fez com a arquiteta, aquela coisa maravilhosa. Tá desgastante? Tá. Ele tá desesperado? Tá. Cada tapete quer 40 mil? Claro que ele tá desesperado. Só que daí faz o seguinte: devolve todos esses consignados e põe tua personalidade na sua casa. Você não precisa comprar esse tapete agora, você não precisa comprar esse jogo de cama agora, você não precisa não sei o que agora. E eu falei pra arquiteta, falei, não fica brava comigo não, mas ela vai devolver tudo. Porque assim, né? Aí ela ficou me olhando, eu falei, então calma. Eu falei, tá. Aí agora que as filhas vão pra faculdade, estão numa casa linda, vão poder curtir, você vai divorciar? Aí vai chegar uma novinha aqui que não construiu nada, ocupar o seu lugar. Você vai pra academia ficar sarada, pegar um bonitão e vai passar 3 meses e vai falar, putz, os problemas são outros. Aí ela ficou parada me olhando assim. Falei, então vamos fazer o seguinte: finge que você se separou hoje. E você vai conquistar seu marido hoje como você faria se tivesse solteiro e quisesse conquistar um bonitão aí. Aí depois a gente conversa. Nunca mais a gente conversou. Mas ela tá casada até Mas hoje. é muito Então, bom a olha, gente, quando o curso de mudança, por exemplo, né? Eu amo mudança. Para mim, é o trabalho que eu mais gosto de fazer. Você também, né?
Porque É, eu acho que a mudança começa nesse pensamento. Às vezes a pessoa diz assim, ai, não aguento mais, eu queria. Em vez de mudar o marido, muda o relacionamento com aquela pessoa, né? exato. Muda a sua forma de agir, refaz o caminho. Assim, você tem um caminho que você faz todo dia até o seu trabalho. Mas você pode fazer por outras vias, né? Um dia você vai de metrô, outro dia você vai de ônibus, outro dia você vai a pé, outro dia você vai de carro. Às vezes você vai de carro pelo lado contrário, sabe? Então, dentro dos relacionamentos, em vez de mudar o parceiro, muda a sua relação. É uma mudança também, né? É uma tentativa de mudança. Às vezes a mudança basta acontecer ali, no que já existe, né? Exato. Não Então, precisa ser radical. essa sensibilidade que é muito bacana, e é o que eu falo, é como você comunica, Ivana. No começo, quando eu comecei, a rede social do momento era o Facebook e o YouTube. O Instagram estava nascendo e era É, foto, era exclusivamente só para foto, você só foto. mostrar que você era rica e poderosa. Daqui a pouco, aquilo foi virando os vídeos e tal. Então, eu vim dessa leva de usar as mídias sociais, dessa escola, e foi fundamental. E eu sempre gostei de coisas da casa. Então eu gravava dicas, várias dicas. Então às vezes eu falava para limpar grelha de churrasco. Daí eu fiz uma brincadeira, tem até no YouTube até hoje, que era o curso para maridos, que eu fazia uma grande sátira com essa brincadeira aí da guerra dos sexos e tal. E nos meus primeiros 3 anos, Ivana, só me procuravam homem. É muito engraçado. Trabalhei Muito muito me para procuravam. homem. Era o marido, ou era o solteiro, ou era o divorciado, porque de alguma forma eu estava comunicando com esse público, né? Um marido me procurou uma vez porque falou assim, Ana, você é minha última tentativa, daqui é divórcio. Porque nenhum dos dois se conheceram muito novos, ela engravidou Uhum. muito nova. Então, quem não sabe fazer, não sabe ensinar. Aí o empregado faz o que dá, aí vira aquela confusão danada. E foi muito legal, assim, isso, que dali também outras pessoas indicaram. Então, o nosso trabalho, ele é muito, muito de sensibilidade, de entender o que a pessoa precisa, entender o que ela está passando e você saber chegar pelas arestas. Então, não é chegar lá e pôr eu já fui em casa, essa minha cliente aí do marido, ela tinha trauma de personal organizer e de empresa de mudança. Quando eu fui fazer a visita técnica dela, Ivana, eu abri os armários, mas parecia um estoque de uma loja de organizadores. Só que Sim. cada um de uma cor. E eu fiquei quieta, né? E eu fui fazendo. E era a arquiteta que era parceira, né? Dela, não, Ana, olha, vamos com calma. E eu fui falando. E ela cheia de medo, né? Eu falei, ó, esse meu parceiro é bom por isso, vai ser assim, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. No finalzinho ela falou, Ana, vou te contar, eu tenho trauma. Porque eu contratei uma aí, que eu não consigo, eu até bloqueei ela na internet, que eu não consigo olhar a cara dela. Falou assim. E ela veio aqui, e ela, assim, simplesmente não falava com ninguém, trouxe um monte de menina aqui para fazer as coisas, encheu minha casa de organizador. No final, quando eu fui ver a conta, eu nem falei pro meu marido, paguei sozinha. Foi pondo uma coisa de cada tipo, foi fazendo, e assim, e depois descobri que ela ganhou por cada produto que ela pôs aqui. Então, gente, olha isso, uma pessoa chega no cliente, o que muita gente está buscando, para fazer um trabalho legal, e aí Joga pensa, não, tudo. vou ganhar tudo. E aí soca produto na casa do cliente, e aí no fim, vou te falar, a gente organizou a casa dela, reaproveitou, sobrou, foi pra praia e um monte de coisa a gente até trocou porque era de uma qualidade péssima, foi no meio de uma pandemia. Então assim, só tem a caixa rosa, fumei a verde, eu vou levar uma de cada. Então tava um Ai, carnaval danado. E aí, passado isso, ela, Ana, não faz sentido. Então, essa cliente, foi a primeira vez que a gente virou a noite para entregar. Por quê? Atraso de obra, deu problema na marcenaria, um monte de coisa. E eu com a arquiteta, e a arquiteta veio para ajudar. A gente fez 2 equipes. Eu entrei às 9, uma galera não podia ter ido no último dia. Às 6, veio comigo, a gente foi até às 6 da manhã. Pediu lanche de madrugada. E de manhã, quando eles chegaram, a gente pôs a mesa, fez um café da manhã, pôs umas flores. E olha que engraçado. Ela chegou e aí ela me ligou chorando. Pena que você não estava aqui. Eu falei, eu não aguentei, eu precisava dormir. Eu não podia estar aí na entrega. E isso é um papel do arquiteto, né? Fazer a entrega do exato. apartamento novo. Eu estava lá com ele. E aí ela me virou e falou assim, Ana, vou te falar de tudo. O que mais me marcou foi o lírio que você deixou no balcão da Aham, churrasqueira, que é na varanda. Porque lírio foi a flor do buquê de casamento. Olha aham. isso, tipo, eu sempre dou um lírio que eu amo o cheiro. Eu Então, também assim, adoro. de tudo, da organização, do projeto, da arquiteta, que estava maravilhosa a casa, realmente. Aquilo marcou de uma forma, e com tudo isso que a gente conversou, que eu contei, o que eu fiz de presente para ela? Eu dei o lírio, e eu com a empresa de mudança a gente se organizou e a gente deu um vale jantar num restaurante maravilhoso lá em Curitiba, badaladíssimo, com um vinho, a gente comprou e deu o voucher. Ele falou: e agora é a nova fase de vocês.
Então, ela olhou aquilo e falou assim, gente, isso aqui fez sentido para mim. Aquilo ali para ela, porque assim foi um cuidado, um carinho de, ela prestou atenção em mim. E isso se repete em vários projetos. Né? A Ah, TV Dona Ieda, eu só troquei a luz, porque ela perdeu uma vista e o close dela era escuro. Eu troquei um spotzinho por dois, assim, com sim, aquela lâmpada sim, desse tamanho da fio. Ela acendeu, ela não olhou mais nada, ela não olhou cabide, ela não olhou negócio. Aquilo para ela foi demais. Eu consigo fazer isso, eu tenho esse dom, mas se não, eu poderia sugerir. Então, o nosso trabalho, ele é muito além da dobra. Ele é muito além das coisas. E isso é importante a gente deixar no eu cliente, entendeu? E achei é isso que ótimo faz você ele te dizer indicar. que às vezes não parece bonito, né? Mas não é para você, não é para parecer bonito para quem você quer mostrar. É para ser funcional e para aquela pessoa que vai viver naquele lugar e que vai dar conta daquilo depois, né? Amiga, a gente pode ficar aqui dias, horas e meses falando, que nós duas, você sabe, né? Que a gente pode conversar assim, 4 horas em pé, tranquila, Fácil. sem intervalo, sem beber água. Mas eu queria te dizer que eu sou muito feliz de ter você hoje na Ampop. Eu confio muito em você. Eu tenho muita facilidade de dizer para as pessoas se associarem. E eu acredito na associação de verdade. Eu sou uma associada e sempre serei, independente de quem estiver à frente, porque eu acho que é estando dentro da associação que a gente mexe, que a gente vive, né? Então, a gente não pode falar de mercado de trabalho, de mercado de nenhum tipo de profissão, sem falar de quem está dentro da associação criando possibilidades. A associação não é um órgão regulador, né? Nós não criamos leis, regras para serem cumpridas, mas a gente cria reflexão e mais do que isso, o espírito de colaboração, que eu acho muito importante, que você é uma pessoa muito agregadora. E por isso eu acho que a sua gestão vai trazer muitos novos associados, né? Porque você passa essa firmeza e uma doçura ao mesmo tempo. Um acolhimento, mas com firmeza, sabe? Isso é muito bom. Parabéns, minha querida. Eu sou sua fã, viu? Obrigada, te adoro também demais. Vamos marcar alguma coisa aqui nesse RJ, pelo amor de Deus. Vamos, meu E assim, da associação, gente, vocês podem ter certeza que o que a associação puder fazer para levar o nome da Personal Organizer para os outros mercados, o que a gente puder fazer para divulgar, para falar, vocês vão começar a ver muito. E a ideia é sempre essa, abrir um caminho, né, para que depois as pessoas possam correr e que as pessoas entendam o que a gente faz, mas que cada pessoa que se forma uma Personal Organizer e se aventura nesse mercado precisa entender que você é responsável pela imagem que a gente está formando. Se você de não é ética, todos, se né? você não é correta, você leva o nome de todo mundo junto. E eu queria dizer que a sociedade está enxergando. Eu queria terminar dizendo duas coisas. O número de pessoas que estão procurando personal organizers pelo buscador da Ampop está crescendo, bem como o cliente que entra em contato com a gente para fazer uma denúncia de ética, uma denúncia de postura, e um deles falou assim, não são muitos, graças a Deus, mas teve um que a gente recebeu, e ele falou assim, em uma próxima oportunidade eu vou vir procurar um personal aqui. Então é muito bacana isso, porque a pessoa tenta, tem gente que nem tenta mais, né? Não quer mais saber. Então, esse trabalho a Ampop está fazendo e a gente olhou para isso. Então, a gente está vendo muito estratégico. Então, a gente vai falar com o personal, vai falar com o possível cliente e vai começar a falar com a sociedade. Porque, como a Ivana falou, a gente não regula, nem a gente norteia, a gente orienta. Né? Ó, como que a gente pode fazer para no futuro ser uma atividade que todo mundo fala, caramba, é fundamental, é importante. Eu Não tem acho, Ana, inteligência artificial que tire o nosso trabalho. que nós duas, estando aqui hoje, falando dessa forma, com esse carinho, com esse respeito, demonstra sim que o nosso trabalho é de colaboração, é de união, é de respeito, porque não éramos de chapas opostas. Apesar das chapas terem ideias muito parecidas, nós tínhamos, né, estávamos concorrendo a um mesmo cargo. E estamos aqui juntas porque o mais importante, aí que eu digo que não tem ego. Para mim,
Olha, ganhou a outra chapa, que bom. E eu falei para você, Ana, pode contar comigo, tô contigo. Vou continuar, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o mercado, é sobre o trabalho. Se esse mercado ficar ruim, nós duas ficamos mal. A gente não tem trabalho, a gente não tem emprego, a gente não tem dinheiro, a gente não tem visibilidade. Então, o que eu quero é que esse mercado seja cada vez melhor sempre. Como um mercado é bom sempre? Com bons profissionais, gente Exato. ética, bem intencionada, que entregue o trabalho de acordo com aquilo que combina. E para isso tem que ter uma associação que dê que é um lugar de acesso mesmo à informação, à denúncia, se for o caso, né? E por aí vai. Então, eu acredito em cooperativas, em colaboração, em associação, e eu sempre indico a todos que se associem para a gente ficar cada vez mais forte, não é? É isso, Ivana. Então, se você não conhece a Ampop, entra lá no site www.ampop.com.br. Tem vários projetos lá, tem projetos exclusivos para associados, tem outros projetos que não. Tem um blog super bacana que o pessoal da comunicação faz, tem muita coisa bacana. O associado, lá na área do associado, tem mais de 30 livros de literatura estrangeira de organização traduzidos que o Comitê Internacional fez. Tem documentação, tem de um tudo lá. E realmente a gente acredita que juntos somos mais fortes. E se a gente tem que se unir como classe. Mulher é complicado, né? Mulher é muito passional, é muito emocional, A mas tem gente espaço para todo tem que mundo, tem mudar lugar para isso. todo mundo. Tem que E mudar eu acho isso, que pelo amor de antes Deus. da, antes da gente pensar em ser uma excelente profissional, a gente tem que procurar ser um excelente ser humano, que é meio caminho andado. Então, pensa, antes de fazer alguma coisa, empatia, gente. Será que a pessoa gostaria? Né? Como que eu me sentiria? Então, não é buscar o seu cliente acima de tudo, não é fechar, né, tudo acima de tudo. Você veja, eu trabalho em 4 estados. Agora eu estou fazendo um projeto no Rio, tenho minha equipe em Curitiba, uma em São Paulo que vai começar, porque eu tenho pessoas que estão caminhando ao meu lado, né? E entenderam que assim, caramba, eu posso fazer os meus trabalhos, mas eu tô aqui, né? Como a minha personal, minha colega aqui do Rio falou, Ana, a gente fez um projeto teu, lembra? Aí a pessoa começou a me seguir e tal, ela me chamou, só que eu lembrei e tô passando para você. E aí, se fechar esse projeto, eu venho junto. Porque a pessoa gostou Claro. dela também. Então, assim, sabe, gente, é muito fácil a gente ser correto, a gente ser justo, a gente ser honesto, é muito fácil. É muito facilzinho. Então, assim, só pensa como você se sentiria. E faz, né? E aí lembra sempre disso. Se for uma personal, você é uma empreendedora. Tem que achar o teu cliente que seja o público final ou uma outra PO, porque você quer ser assistente também, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Inclusive, eu queria finalizar dizendo, se você tem equipes, vai ser assistente das suas assistentes. É uma Também experiência acho ótimo. riquíssima, riquíssima, riquíssima. Também acho. Acho Tá bom? incrível também. Já fui assistente também, adoro. E foi muito rico também. Você estar em um lugar onde você não é responsável e você É uma observa. delícia, É é uma maravilhoso. delícia, é Meu uma delícia. amor, muito, muito, Obrigada, Ivana. muito, muito, Me muito convide sempre que obrigada. quiser, Tá sempre que puder. dodóizinha, vai se cuidar, melhorar, porque tem muita coisa para você fazer por aí, viu? Eu tenho. Obrigada, Ivana. Um beijo muito Beijo, minhas grande, muito crianças. sucesso. Pode deixar. Um sucesso incrível, porque a gente está precisando disso, das pessoas comprometidas e sérias, e focadas. Muito obrigada pelo convite, em nome da Ampop. Obrigada Meninas, por você estamos à ter vindo disposição para o também. que precisar. Beijo, meu amor. Beijo. Meus amores, mais um dia de live maravilhosa. Estou muito feliz com a presença da minha amiga, mais do que a nossa diretora da associação, nossa amiga. E a gente volta na terça-feira, porque essa live acontece terças, quartas e quintas, continuando, falando mais ainda, se aprofundando no assunto do mercado de organização. Bom final de semana e a gente se vê terça-feira. Beijo, gente. Se cuidem.